volta com o seu estilo de vida. Muito obrigado pela sua companhia na manhã desta segunda-feira. Qualidade de vida, bem-estar, saúde do corpo e da mente é aqui no seu programa Estilo de Vida. Bom, hoje nós estamos falando sobre um assunto muito importante para as mulheres e que geram muitas dúvidas: miomas e cistos. Há uma confusão aí sobre o que é cada um desses assuntos, quais os tratamentos, quais os cuidados que você deve ter. E estamos falando também sobre a questão da frequência que você vai ao ginecologista, que é muito importante você ter uma rotina de saúde. Aqui ao meu lado está a nossa convidada, ela está tirando todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. E doutora, nós tivemos a participação de uma telespectadora, o nome dela é a Ana Paula, ela tem 24 anos e é de do São José aqui de Manaus. Muito obrigada, Ana Paula, pela sua participação. Ela tem uma dúvida. Ela tem 24 anos, já teve 2 filhos e ela pergunta, no caso do aparecimento de um tumor, ela vai ter que retirar o útero, doutora? Então, Denise, realiza a ultrassonografia e a gente vai classificar que tumor é esse. Se é no útero, a gente fala dos miomas e pode ser um pólipo também, né? Já que está falando com alterações durante o período menstrual, né? O mioma, eu já falei, ele se localiza no útero, pode ser nas 3 partes, no músculo, na mucosa ou na serosa, e o pólipo é no endométrio ou próximo ao colo. Ele também produz sangramento intermenstrual, na maioria das vezes antes dos 40 anos é de aspecto benigno, depois dos 40 anos a mulher deverá se preocupar. Nós temos exames como a esteroscopia que pode realizar a retirada do pólipo e mandar para a biópsia. No caso da Andréia, a dúvida dela, doutora, é porque ela menstrua 2 vezes no mês. Então, isso aí ela deve, então, procurar realmente. A gente vai fazer a ultrassonografia para detectar qual é o tipo, né, de tumor. E dependendo, se der tudo normal, aí já vamos trabalhar com a parte hormonal da paciente, tá? Tá certo. Andréia, muito obrigado. Tá aí respondendo a sua pergunta, mas reforçando, consulte o ginecologista para ter aí um diagnóstico seguro. Doutora Andréia, para a gente continuar, agora a gente vai falar sobre cisto. Mioma e cisto confunde um pouco. Mioma, a gente já sanou todas as dúvidas sobre cisto agora, né? Qual é a causa, então, do cisto? Como eu falei, a causa pode ser hormonal, pode ser durante o teu ciclo menstrual, você desenvolveu um cisto, você acompanha por uma ultrassonografia, reavaliando, achei um cisto até 8 centímetros. Então, ele programa a sua ida com 3, com 6 meses, dependendo do ginecologista, e reavalia o cisto. O cisto, realmente ele produz dor e pode também alterar o teu ciclo menstrual. Tá? Ok. Quais as consequências, doutora, do aparecimento de um cisto, né? A mulher deve ter um pouco de receio no caso de um aparecimento de um cisto? Sim, se a mulher não engravidou ainda, ela pode ter o problema na ovulação. Né? Então, se alterar a ovulação, não vai ter bebê. Bom, e a menstruação, no caso do cisto, ela altera, né? A senhora Altera, comentou já sim. que é preciso ficar atento até a esse sintoma, então. Isso, ou dor intensa, de repente fazendo alguma atividade física, começa a ter dor localizada, né? Em um dos lados do abdômen, pode estar, a mulher pode ter alguma massa, ou cisto, ou ver que aumentou muito o volume, né? Frequência aumentou também ir ao banheiro, né? Fazer xixi, então isso a gente pode descartar fazendo uma ultrassonografia. Ele precisa de um acompanhamento médico, né? Mas qual que é o tratamento específico no caso do cisto? Nós temos os reguladores de ciclo. Em casos das endometrioses, tem tratamento específico em que a mulher, se ela reclama de dor intensa durante a menstruação, mulher que deixa de ir ao trabalho, né? A qualidade de vida altera, né? Então, você pode fazer um tratamento com essa paciente em que ela deixe de menstruar por um tempo. Então, tudo relacionado com o tamanho do cisto, com os sintomas, né? Com
como eu posso dizer, o tipo de cisto. Tem os benignos e tem os malignos, Então, né? cada caso é um caso, né, doutora? Isso é importante salientar, viu, gente? Porque, às vezes, minha vizinha teve um cisto, teve um mioma, a minha amiga, a minha mãe, a minha tia, enfim. E aí você acaba tomando toda aquela situação para você, se você acaba, né, se encontrando numa situação semelhante. Então, doutora, é importante cada caso ser analisado separadamente. Outro aspecto, uma pergunta muito frequente é sobre os ovários micropolicistos, né? Já estamos falando micro, são pequenos, né? Então, sempre é um tratamento para regular o ciclo. Essas mulheres ou param de menstruar, aumentam de peso, né? Então, assim, o tratamento é multidisciplinar, nutricionista, endocrinologista, né? Então, isso aí é um outro tipo de assunto que a gente também deve, né, abranger, porque é muito diferente de uma massa cística, os micropolicísticos. Ok. Tá? Um outro assunto que acaba confundindo um pouco com miomas e cisto é em relação aos pólipos, não é, doutora? Eu gostaria que a senhora diferenciasse, porque a gente conversou antes do programa e realmente ela confirmou que é uma coisa que confunde. Então, qual que é a diferença, doutora? Né? O que a senhora pode especificar? O pólipo também é um tumor, na maioria das vezes benigno, localizado dentro do útero, no endométrio. A localização pode ser mais embaixo, próximo ao colo, e ele é pequeno, né? Então, assim, você pode encontrá-lo, o diagnóstico ser feito na ultrassonografia ou durante um exame com o ginecologista ao fazer o Papa Nicolau, né? Que é o exame preventivo. Ok. Mais participação do telespectador, doutora. Realmente o assunto gera muitas dúvidas. E a gente tem uma participação aqui de Humaitá. Muito obrigado, viu? Um beijo muito grande para todos os telespectadores de Humaitá. No caso é a Maria, ela tem 17 anos, doutora, e ela diz assim, ela fez uma ultrassom e vai retornar ao médico na semana que vem. Que tipo de remédio ou tratamento o médico pode me passar? Eu acho que é meio complicado, né, doutora? Ele vai ter que primeiro observar ver se na ultrassom... Outro engano que acontece, Denise, eu fiz a ultrassom e o médico lá não me falou nada. Você está indo realizar um exame. Quem vai falar sobre o laudo, orientação e tratamento é o médico ginecologista que solicitou, não o médico ultrassonografista. Correto, ele vai só realizar o exame. Então pronto. Uma outra pergunta é sobre uma telespectadora que não se identificou, não tem problema, é importante a gente sanar as suas dúvidas. Ela tem 41 anos e toda vez que ela menstrua, vem um sangue preto junto com a menstruação. Isso é normal, ela pergunta? Ok. Alguns tipos de anticoncepcionais fazem com que você diminua o volume, né, do sangramento, então pode vir um pouco mais escuro. Desde que esse ciclo esteja regular e ela esteja fazendo seus exames periódicos e não encontrar nada, está tudo de forma fisiológica, normal. Doutora, para a gente finalizar, no programa de hoje nós exibimos um VT que falava sobre as calcinhas. Toda mulher gosta de ir às compras, escolher uma lingerie linda, sexy, mas às vezes, doutora, esquece, né, mesmo de se atentar para a saúde, para o material utilizado nessa calcinha. O que a senhora podia falar para a gente sobre os cuidados na hora de escolher a peça íntima? Tá, no dia a dia da mulher, ela tem que escolher uma calcinha confortável, né? Então a calcinha tem que ser de algodão, um material que não aperte, né? Porque bloqueia a circulação. Eu falo muito isso com as grávidas, né? Então, assim, a calcinha tem que ser confortável, né? Uma calcinha de algodão, a de lycra ela abafa, ela não absorve o suor, já a de algodão sim. Então isso vai evitar vários transtornos, principalmente aquela mulher que passa o dia inteiro correndo, vai para o trabalho, de lá para a faculdade, né? Que é muito comum hoje em dia, né, doutora? Nós trabalhamos, cuidamos de casa, estudamos. Então, né, assim. Mas não deixe também de comprar aquela calcinha bonitinha. Na hora especial, né, gente? Faz aquele agrado pro maridão. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Conversei com a ginecologista Andréia Souza. Tratamos sobre diversos assuntos, cisto, mioma, pólipo. E ainda finalizamos aqui utilizando a doutora para falar um pouco sobre a sua peça íntima. Muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais aí, dando um recadinho para a mulher manauara e também de toda a região norte. As mulheres deverão também cuidar de si. Isso vai aumentar a sua autoestima. Então, assim, a gente cuida da casa, da família, do marido e a gente esquece um pouquinho da gente. Então,
visita regularmente ao ginecologista, é muito importante. Fica a dica. Fica a dica. Muito obrigada, doutora. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas o Estilo de Vida continua com muita informação para você na manhã desta segunda-feira. Fica comigo, eu volto já já.